Boa noite, ouvintes de todo o Brasil, e aos irmãos das Assembleias de Deus, saudamos com a paz do Senhor. Conforme anunciamos, damos início hoje, dia 2 de janeiro, ao programa A Voz Evangélica das Assembleias de Deus, para cujo êxito pedimos as orações dos amados irmãos. É nosso desejo que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Para a leitura da Palavra de Deus, o pastor Nelis Nelson, do Rio de Janeiro, São Cristóvão. E em seguida também fará a oração inaugural. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso bendito Deus, nosso Pai Celestial, louvamos teu santo nome por este momento aqui na tua presença, e que nós possamos, neste momento, começar pelo rádio, anunciar a tua santa e gloriosa palavra. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre este serviço, sobre este programa, sobre todos que vão cantar ou tocar, e o nosso irmão também, pastor, que vai anunciar a tua santa palavra. Permite que a tua voz possa chegar aos muitos corações deste Amazonas até Rio Grande do Sul. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão presentes aqui no estúdio os vários pastores das igrejas que patrocinam este programa. São eles: Lourenço Olson, de Lavras, Minas, diretor do programa; Nelis Nelson, do Rio de Janeiro, da igreja de São Cristóvão; Paulo Leivas Macalão, de Madureira; José Pimentel de Carvalho, do Rio; senhor Emílio Conde, diretor e redator do Mensageiro da Paz, não pôde estar presente por motivo de força maior; Euclides Vieira, do Rio; Moisés Malafaia, evangelista, pertencente ao ministério da Igreja Assembleia de Deus São Cristóvão; Belarmino Pedro Ramos, de Caxias; ainda o pastor Marcelino Margarida da Silva, do Rio; André Hargreve e João Colenda Lemos, do Rio. Estes dois últimos são cooperadores na Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Agora o pastor José Pimentel de Carvalho vai apresentar um histórico da obra pentecostal no Brasil. Certamente é do interesse do Rádio 20 saber algo do movimento que patrocina esse programa que hoje se inicia. No mês de novembro de 1910, chegavam à cidade de Belém, estado do Pará, os dois missionários pentecostais, Daniel Bergen e Gunnar Wingren, quais, ardendo de zelo pela salvação dos pecadores, deixaram emprego, conforto e promissor futuro para obedecerem à vontade de Deus. No dia 18 de junho de 1911, organizou-se a primeira Assembleia de Deus no Brasil, na mesma cidade de Belém do Pará. Como resultado da consagração a uma causa tão nobre e santa, hoje as Assembleias de Deus é um dos grupos evangélicos mais numeroso do Brasil. Durante estes anos, o vulto desta obra continua crescendo dia a dia, penetrando em todas as camadas sociais e em todas as regiões do imenso Brasil. Atualmente, as Assembleias de Deus no Brasil são mais de 1.200 igrejas, sendo quase todas seu templo próprio, havendo ainda cerca de 2.200 congregações agregadas. O número de membros ultrapassa a casa de 250 mil. Por essas bênçãos e progresso inédito, damos graças a Deus, sabendo que é dele que vêm todas as coisas. Amém. Acabamos de ouvir um histórico que, embora resumido, nos dá uma ideia da grandiosa obra que Deus tem feito por intermédio das Assembleias de Deus. Somos mais de 250 mil membros em comunhão. Louvado seja Deus. E esperamos, entretanto, que o Senhor Jesus continue a salvar os brasileiros, libertando-os da escravidão do pecado.
Vamos ouvir agora a palavra de Deus pelo pastor Lourenço Olson, que tomará para tema Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos no início de um ano novo. Um versículo bíblico bem apropriado para os dias agitados que atravessamos é este da Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sem dúvida, o ano findo foi um ano de grandes transtornos mundiais. Guerra fria e tensão entre o Ocidente e o Oriente. Horríveis inundações e terremotos ceifaram muitos milhares de vidas em diversas partes do globo. Em toda parte há receio e temor ante a expectativa de uma terceira guerra mundial. Parece que nada alcançou a estabilidade e a paz. Que terá para nós o ano que se inicia? Será para melhor ou para pior? Esta situação faz-me lembrar do caso de certo homem que se perdera no mato e por 3 ou 4 dias andou sem rumo, passando fome e sede. Finalmente descobriu uma humilde cabana onde achou pouso e alimentação. Deitou-se, exausto da experiência. Quando acordou, o sol já estava atrás da montanha. Não conhecendo as direções, ficou perplexo e teve que perguntar se o reflexo do sol sobre as montanhas era aurora ou crepúsculo, manhã ou tardinha. Assim muitos perguntam se podem esperar um dia de oportunidade ou uma noite de treva. No meio de tanta incerteza, dúvida e apreensão, é bom saber que há um que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo, vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Aquele que disse, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É Ele a rocha secular em que está alicerçada a fé do povo de Deus. É Ele em quem temos certeza e segurança. Só com Ele fica satisfeita a alma e tranquilo o espírito do homem. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios de então, disse, pois resolvi não saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Eis a mensagem para vós, prezados radiovintes, neste primeiro programa da Voz Evangélica das Assembleias de Deus, Jesus Cristo e este crucificado. Este Jesus que morreu no Gólgota para a vossa redenção, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Falando a certo homem religioso que vinha conferenciar com ele a respeito da vida eterna, disse Jesus, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Amigo, ouve bem, aqui está o segredo de confiança no futuro e poder para o presente. Está ligado com Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu. Quem tem a Cristo não anda mais assustado diante da expectativa sombria da morte. Não vive mais à mercê das suas paixões e cobiças carnais. Pois Jesus é Jesus de poder, de vitória. Aleluia. De certo, o ouvinte tem refletido sobre a entrada do ano novo. Sente-se cansado e oprimido pelo pecado, fatigado pela luta de cada dia, assombrado pelo espectro da morte. Certamente já procurou os ritos e cerimônias da sua preferência. Talvez haja resolvido intimamente viver o ano novo de outro modo, isto é, uma vida mais digna. As boas resoluções nessa época não faltam. Um resolve deixar este ou aquele vício, como sejam o álcool, a impureza, os jogos, narcóticos, etc. Não resta dúvida que as intenções são boas. Entretanto, logo se esquece do compromisso que fez. Isto é, apenas o iniciou. A salvação não consiste em só iniciar outra página em branco. Que fazer das folhas manchadas do livro do ano passado e do retrasado e dos muitos anos da vida? Quem limpará estas? Nódoa. Há poucos dias li no jornal acerca de certa moça que, sentindo-se mal, saiu da fábrica onde era empregada para ir à farmácia comprar um remédio qualquer para aliviar o mal-estar. Por grande infelicidade, o farmacêutico errou e deu à inditosa moça uma dose mortal de veneno para ratos. Em caminho para casa, a moça caiu na rua e veio a falecer. Toda a boa intenção, tanto dela como do farmacêutico, não sustaram o efeito da morte. Também, caro ouvinte, todas as boas intenções e resoluções em si nada valem diante de Deus.
Necessário é aceitar a salvação pelo caminho prescrito por Deus e não confiar na justiça própria. Ou pode ser que o ouvinte seja completamente indiferente ao seu estado espiritual diante de Deus. Seu tempo é tomado com outras coisas, esforço para ganhar dinheiro, educar seus filhos, alcançar certa posição no mundo político, financeiro, social, escolástico. Saiba, porém, que o seu indiferentismo à chamada insistente de Cristo será sua própria condenação. Disse o Mestre que aproveita um homem que ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Que daria um homem em troca de sua vida? Deus permita que essa voz evangélica seja a voz de Deus em tua alma para fazer-te refletir sobre onde passarás a eternidade e, por fim, aceitar o único Salvador, Jesus Cristo. Até mesmo o homem mais religioso, o homem mais religioso que houver, se não tiver experimentado o novo nascimento, tal como Jesus falou a Nicodemos, o homem religioso a quem me referi no início desta preleção, não deve pensar que só por ser religioso está preparado ir para o céu. O caminho é um só para todos, isto é, ser regenerado pelo poder do Espírito Santo, ser regenerado intimamente, pois é isto que significa nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, passar por uma transformação radical que faz dele um alegre crente em Jesus Cristo. Pergunto agora, o amigo ouvinte não gostaria de iniciar o ano novo vivendo esta experiência tão gloriosa? De certo que sim. Esse Jesus de quem estou falando é o mesmo em poder. Aquele que outrora expulsou 7 demônios de Maria Madalena, tornou honesto o ambicioso coletor Zaqueu, transformou em apóstolo o perseguidor Saulo de Tarso. Obras semelhantes dele as tem feito em milhões de outras vidas nos tempos modernos, pois ele ainda tem poder. Graças a Deus, o mesmo que abriu os olhos ao cego Bartimeu, ressuscitou a filha de Jairo, desobstruiu os ouvidos do surdo, soltou a língua do mudo e firmou as pernas do paralítico, ainda tem poder. Este poder jamais diminuiu. O apóstolo da gente disse: ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um Jesus de poder. Aleluia! Em toda a parte do mundo este poder está sendo derramado. Grandes avivamentos se realizam. Muitos recebem cura física dos seus males e salvação para as suas almas. Amigo, creia nesse Jesus de poder. Jesus é o mesmo também em amor. Aquele que enxugou as lágrimas da viúva de Naim, restituindo-lhe o filho, e cuidou da sua mãe quando era crucificado, ainda vos ama. Pois assim amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu, meu amigo ouvinte, caso te percas nas chamas eternas, não podes dizer que ninguém te amou, pois Jesus te ama e quer te salvar. Seu propósito é este, o mesmo de então, salvar o pecador dos seus pecados. Não há outra forma de ser salvos a não ser entregar-se hoje a Cristo, pedindo diretamente a Ele perdão dos seus pecados. Não deixes a decisão para outro dia, pois pode acontecer que não tenha outra oportunidade. No estado de Minas Gerais havia uma certa moça, casada de 4 meses e conhecida como a moça mais bonita da localidade. Uma senhora crente falou-lhe do Evangelho e convidou-a a se entregar a Jesus. A resposta que sempre obteve foi: mais tarde, outro dia. A senhora crente avisava aquela moça de que rejeitar a salvação era perigoso e alguma coisa poderia acontecer. Mas que podia acontecer? Respondia a linda moça. Sou muito nova ainda. Desta maneira foi deixando para outra ocasião, até que certa noite, quando caiu uma tromba de água, a enchente que resultou levou diversas casas, inclusive a da jovem.
O marido conseguiu sair pela janela e quando ia segurar a mão da esposa, a parede caiu. Ela foi arrastada pela correnteza da água, agarrada numa tábua, gritava: me acorde, me acorde, me acorde, me acorde. A voz diminuía até desaparecer na escuridão da noite. Nada pôde fazer o marido. Foi tarde e ela pereceu. Por isso, prezado ouvinte, aceita hoje Cristo por teu Salvador, antes que aconteça uma coisa contigo. Esse Jesus, Jesus de poder, de amor, de boa vontade, está de braços abertos. Esse Jesus, que eu mesmo ontem, hoje e para sempre, aceito agora mesmo, enquanto nós aqui no estúdio oramos. Faze tu mesmo, falando com Ele, e Ele te ouvirá. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus pela mensagem que acabamos de ouvir. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo para salvar, para curar as enfermidades e batizar com o Espírito Santo. Vai nesse momento dirigir a oração o irmão Paulo Leivas Macalão, de Madureira. Ó Deus amado, Pai de nosso Cristo, graças e damos que a Tua palavra tem sido irradiada essa noite através de todo o Brasil. Abençoa as palavras que possam penetrar nos corações dos rádios ouvintes, Senhor. Tem misericórdia dos que perecem, que não te conhecem. Abre, Senhor, ilumina-os com a luz divina do Espírito Santo. Abre seus corações, Senhor, para que eles possam crer no Teu santo Evangelho. Abençoa, pois, com as santas palavras. Nós te pedimos, em nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se o prezado ouvinte desejar cópia da mensagem que ouvimos esta noite, é somente nos escrever mandando um endereço bem claro e nós a enviaremos com muito prazer. Toda a correspondência deve ser dirigida à Voz Evangélica das Assembleias de Deus, Caixa Postal 3274, Rio de Janeiro. Tome nota. A Voz Evangélica das Assembleias de Deus, Caixa Postal 3274, Rio de Janeiro. Rogamos aos ouvintes que se objetem, nos escrevam mandando as suas impressões sobre esse programa. Se ouviram bem os hinos, a mensagem da Palavra de Deus, etc. Por objeto, nos escrevam mandando as suas impressões. Temos o prazer de ofertar um exemplar do opúsculo Deus e o Homem, de autoria do escritor Emílio Conde. E sugerimos que o rádio ouvinte procure a Assembleia de Deus mais próxima de sua localidade, onde ouvirá melhor a mensagem da Palavra de Deus. Anúncios. Temos o prazer de anunciar a inauguração de 2 casas de orações nessa capital, pertencente à Assembleia de Deus de São Cristóvão, Rio. Uma será inaugurada dia 9 do corrente, a Rua Honório Bicalho, Penha Circular. E a outra, a Rua da Alberto Ferreira 340, no Leblon. Essa última será inaugurada no dia 6, às 15 horas, se Deus quiser. São todos cordialmente convidados. Agradecendo a atenção dispensada, encerramos o programa desta noite, comunicando que estaremos novamente no ar, no próximo domingo, dia 9, das 22 às 22h30, se Deus quiser. Aos ouvintes, muito boa noite. Aos irmãos das Assembleias de Deus, nos despedimos com a paz do Senhor.